O Ethereum dobrou de preço, tá aí próximo de 4 mil dólares no dia de hoje, e você tá continuando ganhando, sei lá, 10 dólares, 20, 30, 40 dólares por dia. Você estava tendo o mesmo rendimento há 2 meses atrás, há 3 meses atrás, quando o preço do Ethereum não estava o mesmo. Você já se perguntou por quê? Você já leu alguma coisa sobre? Primeiro, para você entender sobre isso, você precisa entender como funciona uma transação na rede blockchain. Então você tem um Ethereum, você passa de uma carteira para outra e você vai pagar uma transação, que é a fee, né? Que essa fee é baseada numa taxa fixa mais uma taxa flutuante, que é o gas price, gas fee price, que é o que a gente geralmente usa. E esse gás ele é medido em Gwei, né? É centavos do Ethereum. É como se fossem nossos satoshis. A rentabilidade na mineração é definida por vários fatores que eu vou deixar nesse canto aqui. E vou falar cada um deles por vez, certo? Primeiro passo, existe o preço da moeda. O preço da moeda ele é uma variável que influencia muito no rendimento da mineração. Afinal de contas, você está sendo pago nessa moeda. Logo, se você é pago em 1 centavo de Ethereum por dia, e esse centavo de Ethereum valoriza ou desvaloriza, você vai receber mais ou menos em dólar, real ou etc. O que você estiver comparando nessa transação, ok? A questão é, esse fator ele não pode ser levado para longo prazo. Porque se a rentabilidade subir demais, as pessoas vão investir mais. Então você tem uma coisa que regula a oferta e demanda. No caso, a oferta seriam os mineradores, que teriam fazendo esse poder de processamento na rede, e a demanda seriam as transações. Então, se a demanda está muito alta, ela vai pagar mais, e aí os mineradores vão investir mais nas moedas, isso se equivale, e se tiver alguma diferença entre os dois, o rendimento sobe ou desce. Isso é o que deveria acontecer. Acontece que o nosso grande amigo Vitalik, CEO do Ethereum, você sabia que o Ethereum tem um CEO? Bem, ao contrário do Bitcoin, o Ethereum existe um presidente, alguém pela frente, né? Seria uma versão do Ethereum do Satoshi Nakamoto, que é o criador da rede Bitcoin. E o Vitalik, ele teve a ideia de fazer com que o Ethereum fosse desinflacionário. O que é desinflacionário? Eu só conheço inflacionário, afinal de contas eu sou brasileiro, eu tenho aí meus 30 e poucos anos, meus pais foram fiscais do Sarney, teve período de hiperinflação, o real chega aí a 6, 7, 10% de inflação. O que é inflacionário, todo mundo sabe. Mas desinflacionário é o contrário. É aquilo que ao invés de aumentar o preço, diminui. E diminui por quê? Porque fica valendo mais, a moeda fica mais forte. Por exemplo, se o real, que hoje em dia um dólar está 5,2 reais, se o dólar caísse para 2 reais, a gente teria uma desinflação, porque as carnes ficariam mais baratas, a gasolina ficaria mais barata, ficaria tudo mais barato, e isso faria com que os preços caíssem. Então a gente teria uma desinflação. Com o Ethereum, o que eles quiseram fazer seria mais ou menos isso, né? Então você ia diminuir a quantidade de Ethereums que existem, literalmente queimar dinheiro, é o termo que eles usam, a quantidade de Ethereum queimados, né? Minted. E você enxuga esse dinheiro de circulação, faz com que exista menos Ethereums, e isso faz com que a mesma quantidade de pessoas esteja usando aquilo e tenha menos Ethereums no mercado, que o preço valorize. Então você cria uma tendência de valorização nesse ativo, né? E o Vitalik fez isso, né? Essa atualização de Londres teve esse impacto, fazendo com que uma certa quantidade de Ethereum fosse queimada a cada bloco. Então, por exemplo, se antes da atualização você teria, sei lá, um bloco de 4 Ethereums que ia valer cada Ethereum 2 mil dólares, então você teria aí um bloco de 8 mil dólares. Hoje em dia esse bloco está 3 e alguma coisa e ele vale 10, 11 mil dólares, né? Só que você vai ter menos recompensa para os mineradores, já que cada porção disso vai ser queimada. Então, como o Pablo Len disse, você acabou com uma imprevisibilidade, deixando tudo muito caro, né? Então, por exemplo, eu até vou falar num vídeo aqui, que logo mais vai ser solto, por que sair da Flexpool, por que não usar Flexpool no momento. E justamente por isso, as pessoas tem uma série de reclamações no grupo, que as pessoas estão usando a Flexpool e não conseguem sacar, porque a taxa que elas botaram de Gwei era 30, 40, eram taxas antes da atualização. Com essa atualização de Londres você não consegue, porque a taxa Gwei, que é aquela taxa variável, está muito alta. O que define a taxa de transação numa criptomoeda, em tese, se resume a 2 fatores que a gente pode classificar e dividir em várias etapas. Oferta e demanda. Ah, mas vocês já ouviram isso. Ok, mas deixa eu explicar por que a gente vai dividir e categorizar
as duas, ok? Então vamos lá. A oferta numa transação, numa rede blockchain, ela seria então a infraestrutura, né? Se a gente fizer uma analogia, a gente pode fazer uma analogia para uma rodovia onde tem um pedágio e os mineradores, nesse caso, seriam as cabines de pedágio. E as transações são os carros que acabam passando por lá. Então, você acaba passando por uma cabine de pedágio e pagando essa taxa de transação, que é a taxa para você usar a rede, né? Usar a rodovia. E é isso que seria a mineração. Você vira um agente, um dono de uma cabine, uma rodovia. O que acontece se você tinha, por exemplo, 100 carros para 10 cabines por hora, 10 carros por hora, e de repente dobra o número de carros? Você tem 200 carros para 10 cabines, você vai ter 20 carros por cabine e você vai estar ganhando muito mais. Acontece que, ao ganhar mais pessoas também vão querer ter cabines. E nada impede que essas pessoas tenham cabines, desde que elas consigam ter o equipamento necessário para criar uma cabine. E quanto mais carros, mais cabines. Ou quanto maior o preço do pedágio e a rentabilidade, mais cabines. Então a mineração tem esse problema, que é quanto mais ela rende hoje, amanhã significa que ela menos vai render. E não é porque é uma bolha ou algo do tipo, é porque quanto mais rentável, mais pessoas vão entrar. Então você precisa entender isso, que quando você entra na mineração, você está entrando num tipo de mercado que é muito fácil de sair e muito fácil de entrar. Se eu quiser parar de minerar hoje, eu desligo da tomada. Agora, se eu quiser começar a minerar, provavelmente ou eu compro de alguém, ou eu gastei uma semana planejando minha rig. Inclusive, eu faço esse serviço de planejamento de rig, minha consultoria, você consegue meu número aqui embaixo, um link para o meu WhatsApp. Me chama lá, que a gente planeja a sua rig junto. E isso demora um tempinho, mas não é nada impossível. Você não precisa de um alvará, não precisa de 2 milhões de reais, não precisa de nada disso. Você só precisa de um equipamento de um computador. E conforme você vai entrando nessa rede, você acaba aumentando o grau de dificuldade dessa rede porque tem mais pessoas procurando, tem mais pessoas transacionando, tem mais pessoas procurando as respostas criptográficas para as transações, que é a mineração. A mineração é o ato de você ter uma transação que está criptografada para outro lugar, você precisa resolver esse cálculo. Quando você resolve esse cálculo, significa, beleza, você validou. E você vai fazer isso como? Através de chute. Se você não sabe como é que acontece a mineração, é através de chute. O seu computador, ou sua placa de vídeo, ela faz milhares de cálculos por segundo, e numa determinada hora ela acerta. E quando ela acerta, ela ganha uma fraçãozinha, porque você tá na pool. Se você minerar sozinho, ela vai ganhar muita coisa de uma vez só. Mas assim, a chance de você ganhar numa mineração solo, ela é muito baixa. Então assim, basicamente você precisa estar minerando em conjunto, né? Por que uma pool? Porque você precisa minerar em conjunto, porque isso faz com que os seus ganhos sejam mais constantes. E aí você ganha essa fraçãozinha dividida pelo seu poder de participação, né, nesse round, né, nesse share, nesse bloco encontrado. E aí você é pago baseado nisso. Então, se você tem esses dois fatores, que é a sua taxa de participação, a dificuldade, e isso é basicamente correlato, né? Porque quanto mais gente participando, mais difícil é. Mas se você, por exemplo, aumentou 10% a dificuldade, você aumenta 10%, você continua ganhando a mesma parcela. É como se fosse um bolo. E esse bolo, por exemplo, a gente tem um bolo de um determinado tamanho, esse bolo não vai aumentar, mas esse bolo pode ficar mais caro. E pense na mineração assim, o bolo é o Ethereum. O Ethereum pode ficar mais caro, mas o Ethereum não vai crescer ou diminuir tão rápido assim. Ele até cresce, eu vou falar disso em outro vídeo sobre a inflação no Ethereum. Mas a questão maior é a seguinte, você tem esse bolo não vai crescer tanto assim de valor, esse bolo não vai crescer tanto ou diminuir tanto de tamanho, só que você vai ter um número de pedaços definido pelo quanto cada um pagou do bolo, por exemplo. Se o bolo fica mais caro e alguém paga mais, essa pessoa vai ganhar um pedaço maior. E o que você faz se o bolo fica mais caro? Ou se mais pessoas querem um bolo? Você paga mais, você investe mais. Então, por exemplo, se você tinha 1/10 do bolo e agora o bolo dobrou de tamanho, você vai ter 1/20. E quando você tem 1/20, você vai precisar dobrar para voltar a ter 1/10. E é por isso que o seu rendimento em Ethereum pode ser menor e o rendimento em dólar continua constante. É um dos fatores, tá certo? A gente trabalha com uma série de variáveis, porque são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Não é tão simples assim. Então, a resposta correta para um economista é:
Por que acontece X? Depende, mas em tese a gente explica com vários fatores. Olha, esse fator aqui é muito importante, aconteceu isso, esse outro fator também acontece, influencia, esse fator leva a tal coisa que a médio prazo influencia em tal coisa. Então é um pouco mais complicado, eu vou tentar traduzir para vocês de uma maneira simples, o que acontece em que movimentos podem prever um efeito futuro. Essa atualização da rede do AP de Londres, o 1559, ele meio que vê isso. Com o início do queimamento de um determinado montante de Ethereum, uma determinada porcentagem, você faz com que haja uma previsão de alta. E quando você tem uma previsão de alta, você compra o Ethereum. Então você tem um efeito de previsão de alta, e você tem um efeito de alta, que é devido à expectativa futura. E esse efeito de alta, ele produz o quê? Ele vai produzir justamente o aumento na recompensa da mineração, que vai influenciar na decisão de investimento dos mineradores. E os mineradores vão comprar mais máquinas, mais rigs, mais placas, e isso vai fazer com que a dificuldade aumente. E a dificuldade aumentando vai fazer com que a recompensa em Ethereum diminua, valorizando ou não a recompensa em dólar, porque esse fator ele vai depender de quão forte for cada efeito. Se um efeito for mais forte que o outro, ele tem uma resposta, ele tem um resultado certo. Então, se o efeito da valorização for maior do que o efeito do aumento do poder de processamento naquele período, significa que os mineradores vão receber mais, porque se tem essa diferençazinha, vamos supor que ela seja de 10%, e aí você vai receber 10% mais. Agora, se aumentou muito rápido o poder de rede, significa que você vai ter aí uma queda na mineração, porque você tem um bolo que vai ser dividido por mais pedaços. Então, quando você tem outra coisa que afeta, uma outra coisa que afetou e que deixou a gente assim um pouco confortável esse ano, até mesmo com as quedas de 3 para 2, de 3,5 para 2 e de 2 para 4, foi a Nvidia. O LHR ele fez com que a rede aumentasse lentamente o poder de processamento dela. Então, várias placas que vieram agora com LHR, elas estão indo para Ergo, estão indo para Raven, estão indo para outras moedas que não o Ethereum. Isso faz com que o aumento do poder de processamento, o aumento da dificuldade, ele seja mais leve, fazendo com que a gente tenha um período maior de rentabilidade estável. Então, com certeza vai ter variação, porque a variação também depende do uso da rede. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu não quero me estender tanto assim, caso tenham dúvidas, comentem aqui embaixo que eu vou respondê-las. E é basicamente isso que acontece. Se você tem um aumento no uso da rede e a rede está relativamente constante, ela não consegue absorver esse aumento da rede, ela fica engarrafada. E quando ela ficar engarrafada, quem pagar mais que vai ter a transação aceita. E nesse caso, as recompensas vão aumentar bastante. E eu sei que você já viu isso. Você já entrou na sua pool e viu que um dia triplicou a expectativa de rendimentos para aquele dia que você tinha constante na semana. Se você ganhava $50 por dia, de repente está 200, 180. E aquilo já aconteceu mais de uma vez, e você sabe disso, do que eu tô falando. Beleza? Meu nome é Sérgio Lins, eu sou estudante de economia quase me formando pelo FRJ, criptofanático, já escrevi artigo, sou administrador da mineração de criptomoedas Dicas no Facebook, faço consultoria, planejo e basicamente essa é a minha vida. E é isso, abraço, fique bem.